Olá, olá, tá chegando mais um podcast The Masters. Nós estamos com novidade, gente, é o segundo livro, Entre Drones e Dinossauros. Estamos com 25 coautores que são, assim, gigantes em suas profissões, sabem trabalhar muito bem a prática e a teoria. E eu estou aqui com uma das coautoras deste nosso segundo livro, que é ela, Roberta Trindade, que está junto com a Adriana Cordeiro fazendo mais um capítulo que se chama Liderança Feminina na Era da Disrupção. O futuro é agora. Já é, né, Roberta? Já é. Futuro já está aí. Não é mais aquela coisa de a gente pensar futuro vai chegar ainda. Não, ele chegou. Já chegou. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com você. Obrigada. Eu que te acompanho, né, nos jornais e agora fazendo também tantas coisas boas, treinamentos, mentorias. Então, é um prazer estar aqui falando contigo. E, claro, né, falando de um assunto extremamente importante, que é a liderança feminina, nós estamos nessa fase do empoderamento feminino. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Representando aqui a Adriana Cordeiro também, que escreveu o capítulo comigo, mas que está em viagem, fazendo o que ela faz de melhor, que é coordenar os eventos sobre liderança. Bom trabalho, Adriana. A gente vai falar muito e por você aqui, viu? Duas mulheres falando sobre mulheres, mas é um podcast lembrando para todo mundo, né? Para homens e mulheres, viu, gente? Falando de liderança feminina, Roberta, a gente sabe que você trabalha com isso já há algum tempo. Você é uma apaixonada por inspirar mulheres, por fortalecer mulheres a se olharem, a se enxergarem. Por isso o capítulo desse livro, por isso essa escolha? O ano passado, quando nós escrevemos a primeira versão, primeiro capítulo, né, do Entre Drones e Dinossauros que eu escrevi, eu falei sobre liderança e poieses, que é a liderança com o propósito de se enxergar naquilo que a gente está fazendo. Esse ano eu comecei a fazer um trabalho, apresentar um podcast que se tornou um programa de rádio chamado Habla Empreendedora. E nessa perspectiva eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres, de conhecer histórias, superações, inspirações. E aí veio a ideia de escrever junto com a Adriana, que também trabalha as lideranças femininas, esse capítulo. Porque eu acho que é muito importante falarmos sobre isso, né? Eu vejo com as mulheres com quem eu tenho falado, como é importante nós termos pessoas que se olhem e se inspirem em outras mulheres. Uhum. Então, é por isso que surgiu o projeto e que a gente escreveu esse capítulo voltado para a liderança feminina. O futuro é agora, não dá para esperar mais. Não dá para esperar. Roberta, sabe que ontem eu estive num trabalho em que eu falei sobre uma entidade de classe que tem vários ex-presidentes, né? Eles têm 45 anos. Interessante, gente, que quando eu comecei a falar a lista de ex-presidentes, entre todos havia apenas uma mulher. E, obviamente, eu fui questionar, né, o que acontecia, como é que era, como é que não era. E a resposta que a gente ouve com certa frequência é: Thaís, as mulheres não se colocam para a presidência, para uma diretoria. Qual que é a tua visão em relação a isso, Roberta? Olha, eu vejo por duas perspectivas, tá, Thaís? Tem sim o fato que a gente precisa trazer as mulheres para a luz, para que elas se reconheçam e se empoderem, mas também tem o fato de que isso é utilizado como uma desculpa para que as mulheres não estejam nos holofotes. Eu tenho percebido, tanto conduzindo painéis, estando em painéis, que existe um discurso muito fácil que mas nós valorizamos a voz feminina. Mas quando nós estamos nesses painéis, nós vemos que de 10 homens que estão lá, apenas 2 são mulheres. Isso não é dar voz e empoderar as mulheres. Sim. Isso é nos colocar numa cota. E eu acho que, sim, existem mulheres muito talentosas, existem mulheres que têm todas as condições de estar
e estamos, né, aonde nós queremos, porém, sim, existe ainda um caminho a ser percorrido para que as mulheres se enxerguem, se olhem, se empoderem, se gostem e digam: eu vou, eu estou e eu sou. As mulheres estão se apoiando mais na sua visão? Eu percebo que sim. Nós fizemos recente um café do Habla Empreendedora e eu achava, assim, como nós estamos começando, que seriam poucas mulheres, né? Eu estava imaginando aí até umas 10 mulheres, mas que seria ótimo, né? E o espaço era um espaço pequeno, comportava 25 mulheres e nós chegamos a 25 mulheres e ainda esperando novas mulheres que não puderam ir por conta da limitação do espaço. Então, sim, eu vejo que existe hoje, Thaís, uma necessidade, inclusive, das mulheres, principalmente as que estão iniciando no empreendedorismo, elas querem se sentir apoiadas, elas querem ter outras mulheres que possam inspirá-las e também ajudá-las, porque quando a gente começa, tanto empreendendo quanto liderando, às vezes a gente é meio solitária, meio sozinha nas nossas decisões. Então é muito importante, sim, e eu percebo que sim, a mulher tem muito isso, né, eu acho que da cocriação, de querer fazer. Eu, pelo menos, tenho percebido isso com muita felicidade, que sim, temos grupos hoje de mulheres que se apoiam, e isso é muito importante. O meu começo como empreendedora foi muito nessa procura para que eu conseguisse entrar em grupos que pudessem me apoiar e trocar ideias, né? Porque quando você começa a empreender, você precisa aprender muita coisa. Sair de uma CLT para ser empreendedor é outra situação, outra realidade. Outra realidade. Né? Então, realmente, né, mulheres que nos ouvem, por favor, vão atrás, assim grupos, assim apoio, né? Mas a gente precisa dar a cara a tapa, a gente precisa ir perguntar e pedir ajuda. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente extremamente tímida. Mas era uma timidez, eu sempre conto essa história. Eu me sentava no banco de trás da sala de aula, mas era para que o professor não me enxergasse. Eu não queria participar, porque a minha timidez era tão grande que eu me sentia mal. Cada vez que eu ia apresentar trabalhos, que tinha que apresentar trabalhos, eu passava mal. Passava mal e às vezes não conseguia apresentar. E aí, percebendo que isso seria uma trava para o meu futuro, para minha profissão, para o que eu queria fazer, eu acabei indo em busca. Então, eu fui fazer teatro, e o trabalho ele me deu muitas alternativas na vida de melhorar esse meu lado, Sim. né? E a própria terapia também ajuda muito, porque quando a gente vê que essa timidez, ela não é uma timidez normal, a gente tem que procurar ajuda. E a gente tem sim que, mesmo errando, mesmo gaguejando, mesmo fazendo as coisas, mas não ficou tão legal, a gente tem que ir, a gente tem que se lançar, a gente tem que falar. E é interessante que às vezes você também, além de uma timidez, de uma introversão, de não se sentir capaz, você às vezes está procurando o apoio dentro de casa, da família, de amigos próximos, e nem sempre esse apoio vem das pessoas mais próximas. Pelo contrário, né? Às vezes vem muita crítica, você é louca, olha para onde você está indo. Então é tão bacana quando a gente consegue, não é, Roberta, trocar com pessoas que são de diferentes áreas, com outras experiências de vida, e aí sim você conseguir exercer, quando você vê que você está exercendo uma liderança, porque você foi apoiada por várias outras pessoas que às vezes nem estavam no seu ciclo, na sua rotina. Eu costumo dizer que a colaboração, às vezes o incentivo vem de pessoas que a gente menos espera. E que foi o que aconteceu, né? Trazendo ainda a história do Habla Empreendedora. E eu acho bem interessante eu falar sobre isso, sabe, Thaís? Porque quando surgiu a ideia, eu ia fazer uma temporada só do podcast. E aí eu comecei a me apaixonar por estar, né, falando com outras mulheres e vendo a repercussão que isso estava causando.
E eu tive um apoio principalmente das mulheres participantes que patrocinaram os primeiros episódios e de homens também. O próprio rádio, a Rádio Nova, onde eu estou, era um homem que me apoiou. Agora, o Júlio, que está patrocinando o estúdio e a outra rádio que eu estou criando. Então, assim, às vezes o apoio vem de pessoas que a gente menos espera, e isso é muito legal. Mas se você não tivesse dado o start, não tivesse dado a cara a tapa, né? Como eu falo sempre, gente, vai, né? É isso. E o mundo não tá todo mundo olhando para você. Às vezes a gente tem essa impressão, mas não, né? Para tudo, né? Tem tantas outras coisas acontecendo. Se a gente errou, vai lá e acerta, vai por outro lado, né? Faz um outro caminho. Quero conversar com você aqui, Roberta, sobre um termo aqui que você coloca pra gente, que é a interseccionalidade. Interseccionalidade. Como uma perspectiva. Explica pra gente de que forma esse conceito pode ajudar a moldar estratégias mais inclusivas. Esse termo, interseccionalidade, ele foi cunhado na década de 80, então não é um termo, embora muitas mulheres já tenham utilizado isso, mas ele foi cunhado mesmo por uma jurista norte-americana, a Kimberly, e ele é usado para mostrar para nós, Thaís, que os desafios que nós temos, eles são diversos, porque nós somos plurais. Então, quando a gente fala da interseccionalidade voltada para o feminino, o que a gente precisa pensar sobre isso? Cada mulher, não adianta a gente dizer eu apoio a causa feminina, mas cada mulher tem a sua causa, porque somos plurais. O que isso quer dizer? A causa da mulher branca é diferente da causa da mulher preta, que é diferente da causa da mulher solteira, que é diferente da causa da mulher com filhos pequenos, da indígena, pessoas com deficiência. Então, a partir do momento que eu começo a conhecer esse conceito e começo a entender que somos plurais, que somos diversos, que somos complexos, nós conseguimos entender que políticas precisam ser feitas nesse sentido. Que valorizem essas diferenças, que valorizem essas particularidades de cada um de nós. Então, é por isso que nós fizemos questão de incluir esse conceito, porque muito poucas pessoas entendem esse viés e como ele é necessário para que nós conseguimos ter um futuro mais justo e igualitário e equitativo. Muito legal. E quando a gente fala de competitividade, Roberta, de que forma a liderança da mulher, na sua visão, ela tem aí seus benefícios, pode sair na frente? É interessante, né, Thaís? Eu venho de uma geração em que as mulheres precisaram vestir algumas personas, né? Se masculinizar. Se masculinizar, inclusive, para poder se mostrar no mercado, para poder exercer a sua liderança. Hoje, eu tenho percebido um resgate do feminino. Nós, mulheres, temos características e habilidades que são diferentes dos homens. Não melhores, não piores, mas diferentes. E é justamente essas diferenças que se complementam. Então, esse resgate do feminino, a mulher por si só, ela tem que, muitas vezes, equilibrar muitos pratos. E nós fazemos isso com maestria. Por quê? Nós somos mães, nós somos esposas, somos profissionais, às vezes empreendedoras, líderes e... filhas, assim enfim, assim vai. Então, nós temos, muitas vezes, que equilibrar vários pratos e nós sabemos como resolver várias caixinhas. Nós temos a questão da visão muito holística, de olhar para o outro, da empatia, de resolver as coisas, muitas vezes, com criatividade. E isso são características extremamente demandadas no mundo que nós vivemos, que é o mundo bunny, que é um mundo complexo, né? Então, essa questão, essas habilidades que nós temos, elas são habilidades que estão
vindo à tona e que a mulher hoje ela está se reconhecendo e, se não está ainda, deve se reconhecer como diferente do homem. Nós não temos que ser homens para que nós sejamos poderosas, ao contrário, o feminino é a nossa força. Isso, exatamente. Gente, fantástico. Tá aí, é só um gostinho para vocês, que vocês tenham vontade de ler mais um capítulo desse segundo livro, Entre Drones e Dinossauros, é o capítulo da Roberta e da Adriana, que fala sobre a liderança feminina na era da disrupção. Gente, não percam. Só vocês acessarem o nosso site aqui, ó, loja.demasters.com.br. Roberta, quero te agradecer demais por ter estado aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quem agradeço, e passa rápido, né? Passa, tudo muito que é rapidinho. Bom, dura pouco. Olha aí, tá chegando a 15 minutos já. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Thaís.